Sou um jovem que vem da favela do Jacarezinho, sou negro, sou LGBT. Esse é meu primeiro pronunciamento aqui nessa casa. Essa casa onde a gente formata leis para proteger e dar norte à população, do nosso país. Esse lugar aqui é onde eu tenho que sentar com pessoas que quebraram a placa da minha companheira que foi assassinada, Marielle Franco. Nesse lugar que eu tenho que sentar com parlamentares que têm escândalos de corrupção, como Aécio Neves. Nesse lugar aqui que muitos foram eleitos por uma onda que se chama Bolsonaro. Anteriormente antecedeu um jovem progressista do lado de lá falando sobre quebrar a placa da Marielle Franco. Eu quebrei a placa da Marielle Franco uma vez e quebraria mais 30 se necessário. Não se trata da memória da vereadora que foi assassinada. Se trata do ato de vandalismo de marcar território da esquerda, a escumalha, que querem marcar o território sempre marginalizando e depredando o patrimônio público. Colaram na Cinelândia essa placa falsa em cima da placa da Praça Floriano Peixoto, querendo marcar o território da maneira errada. Então, deixar o recado muito claro. Quebraria uma, se fosse até o nome da minha mãe, sem problema algum. Não se trata da vereadora. Se trata do ato de vandalismo, sempre patrocinado pela esquerda. O Rodrigues tem razão. O absurdo está perdendo a modéstia. O fascismo e o autoritarismo estão perdendo a modéstia nesse país. Deputado Alexandre Frota. Deputados, deputadas, senhora presidente, chega a ser patético o PT falar em fraude. É uma brincadeira. O PSL é muito favorável a essa parceria Brasil-Portugal. Aliás, o país, tem que ter respeito pela cultura brasileira. Eu morei 2 anos em Lisboa e tenho grandes amigos lá. E acho que esse intercâmbio vai fazer com que a língua portuguesa fique mais rica, contribua para a preservação dos patrimônios culturais. E é uma grande homenagem ao autor Monteiro Lobato. O mês de abril, o mês do livro, está chegando. Vamos construir o imaginário das crianças. Vamos gerar educação, cultura, valorizar as crianças. Aliás, crianças sem a doutrinação que assistimos nos últimos anos. Mas ainda assim, é melhor um slogan que fala de Deus do que hinos cantados com letras comunistas. Nós temos visto isso na educação, em diversas escolas, professores, inclusive, ameaçando os alunos, aqueles que não compactuam com a filosofia comunista, sórdida e suja, muitas vezes sendo retirado das salas de aula. Nossas crianças merecem respeito. Nossas crianças não se tornarão crianças sem terrinha, que, aliás, é um absurdo. Crianças sem terrinha no Brasil. Deputado Pedro Cunha Lima, o último orador que vai encaminhar a favor a matéria. Senhora presidente, senhores e senhoras deputadas, eu tenho a responsabilidade de entender que o Brasil quebrou, que nós temos mais de 13 milhões de desempregados, que nós precisamos de reformas, mas pela minha visão do que é justo, pelo meu sentido de correção, eu tenho muita dificuldade de aceitar porque essa reforma tem que ser sempre nas costas do mais pobre. Eu sou deputado reeleito, deputada Carmen. Isso quer dizer que eu cheguei aqui em Brasília em 2015. Pois bem, ontem entrou na minha conta um auxílio mudança. Isso está errado. Isso não tem debate. E é duro mexer no trabalhador rural e não mexer no deputado. É cruel, é desumano. Você tem um país que ainda paga auxílio livro para juiz, auxílio creche para procurador,
auxílio alimentação retroativo a 2011. A notícia que eu vi hoje, Tribunal de Justiça de Pernambuco tem uma portaria nova que permite auxílio alimentação retroativo. A partir de 2011 para cá você pode receber tudo de volta. E aí eu não tenho cara de dizer que a gente pode mexer no trabalhador rural e não consegue mexer nas regalias das autoridades. Porque em uma comunidade, entre pessoas que se amam e se cuidam, nos momentos de maior dificuldade, professor Newton, com a alegria de recebê-lo nesta casa, é o mais forte que protege o mais fraco. E não o contrário. Se um ladrão entrar na minha casa, eu não posso empurrar meu filho para fora do quarto e me trancar para me proteger. Se é para enfrentar o ladrão, que eu vá junto. E se eu sou o mais forte, que eu vá na frente. Então está na hora da gente enfrentar essa matéria, mandar um pacote anti-privilégios. O governo já mandou um pacote anticrime, o governo já mandou a reforma da Previdência. Eu aguardo ansiosamente o momento em que o governo vai mandar a PEC dos penduricalhos. Um projeto, uma ideia. Vou começar a colher assinatura. Quem recebe mais de 15 salários mínimos não pode estar recebendo auxílio alimentação. Auxílio alimentação a gente dá para quem não tem o que comer. E aí sim a gente debate de maneira honesta, solidária, com sensibilidade com o povo brasileiro. Aí sim a gente fala o que tem que ser dito. Eu tenho muito respeito a todos, juiz, deputado, senador. Toda vez que eu falo nesse tema tem gente que fica... você está fazendo uma afronta. Não é afronta. Eu tenho muito respeito também com quem está vendendo abacate no sinal. E demora quanto tempo para receber o valor de um auxílio moradia que quem tem onde morar recebe? Então faça esse apelo para que a gente debata o pacote anti-privilégios. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação para falar a favor da matéria. A população mostra que está ao lado do governo legítimo de Maduro em defesa da soberania nacional da Venezuela. Muito obrigado. Governo. Senhor presidente, orientação pelo governo é sim. Se falou há pouco, aqui nesse plenário, de partido do ódio. Partido do ódio é o partido que roubou como ninguém uma nação na história da humanidade. Isto é partido do ódio. Quantas pessoas morreram nas filas de hospitais? Quantas pessoas que ficaram sem educação? Isso é partido do ódio, que não só roubaram esse país como ninguém, como doaram o nosso dinheiro via BNDES, com viés ideológico, doação para Cuba, para Venezuela. Isto é partido do ódio. Amar países pelo viés ideológico em detrimento ao seu próprio país, a sua pátria amada. Esse sim é um país do ódio. Nós do PSL amamos o Brasil e queremos que todos cantem o hino nacional e honrem a nossa bandeira, presidente. Muito obrigado. Alguém mais deseja orientar? Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. Logo em seguida, o deputado Leo Lomato Júnior. A partir daí eu faço a intercalação. Vossa Excelência vai também ser atendido, tá? Está aqui, deputado. Tudo bem. Deputado Marcelo Calero, por 3 minutos. Presidente, agradecendo a palavra, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar um muito obrigado a todos os meus eleitores do estado do Rio de Janeiro, da capital, do interior. Tive a oportunidade este final de semana de estar em Macaé, em Campos dos Goitacazes, em São João da Barra, e já tive a oportunidade também de estar em outros lugares do meu estado, agradecendo essa vitória, essa eleição. Mas o motivo que me traz à tribuna hoje é uma preocupação muito grande, porque, senhor presidente, nós vivemos numa república, e numa república todos os cidadãos são iguais. Por isso, todos estamos sujeitos, por exemplo, à auditoria da Receita Federal. O que nós vimos desde a semana passada é um ataque virulento do ministro do STF, Gilmar Mendes, contra a Receita, contra os auditores. E para além desse ataque contra a Receita e contra o trabalho sério que é feito por esses servidores públicos, muitas vezes em condições muito ruins de trabalho, a gente viu essa semana também o mesmo ministro Gilmar Mendes atacando a força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, na pessoa do juiz Marcelo Bretas, que faz um trabalho brilhante, e também atacando membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
É lamentável a gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal se prestando ao papel de ataque de instituições que, ao contrário, devem ser cada vez mais fortalecidas. E nesse sentido, inclusive, senhor presidente, eu fiz um requerimento para que a gente entendesse, junto ao ministro da Economia, o que efetivamente aconteceu nesse caso tão nebuloso. Afinal de contas, como alega o ministro Gilmar Mendes, houve uma investigação direcionada contra ele e contra sua mulher? Ou, ao contrário, os servidores estão fazendo um valoroso trabalho e devem ser aplaudidos por isso? Senhor presidente, eu gostaria de terminar a minha fala chamando a atenção para o Twitter do procurador senhor Deltan Dallagnol, que hoje fez uma denúncia muito grave de uma reclamação do senhor Paulo Preto, que foi direcionada ao ministro Gilmar Mendes. E eu vou me permitir aqui ler o Twitter do Deltan. Reclamação de Paulo Preto contra a sua prisão. Está em segredo de justiça. Só tem as iniciais. É física e não eletrônica. Suprime 2 instâncias e viola o juiz natural, que é o ministro Edson Fachin. Qual é a explicação que possa ser dada a essa aberração denunciada pelo Deltan Dallagnol? É importante o parlamento saber disso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo 1 minuto ao deputado Herculano Passos, em seguida o deputado Leo Lomato Júnior, por 3 minutos. Senhor presidente,